Olá, queridos alunos! Hoje vamos começar o tema 8. E o tema 8 tem como título Família. Aí na página 18 nós temos a imagem de uma família retratada pelo artista Alberto Veiga Guignar. Esse artista, ele nasceu na cidade de Nova Friburgo, aqui no Rio de Janeiro. E ele gostava muito de retratar retratos de famílias ou de pessoas isoladas, paisagens, principalmente um período em que ele viveu em Minas Gerais. Ele chegou a retratar também as famílias de lá que viviam nessas regiões do interior de Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana, e as suas belas paisagens também. E agora, aqui o que inspirou esse artista foi essa família do fuzileiro naval, que é o título dessa pintura, que foi pintada sobre madeira, né, que nós chamamos da técnica óleo sobre madeira. Nós vimos na última aula que o artista Cândido Portinari, que costumava pintar com a técnica de óleo sobre tela, no caso aí do artista Guignar, além de óleo sobre tela, também trabalhava com a superfície de madeira. E nessa pintura a gente observa uma família em temos a presença aí do pai, que está sentado com o uniforme de fuzileiro naval, a mãe e seus 4 filhos, provavelmente. Tá? E um desses filhos que está de pé com o mesmo uniforme que o pai, seguindo a mesma carreira militar, que geralmente, assim, quando o pai ou até mesmo a mãe, que hoje em dia tem mulheres também que seguem essa carreira militar, então, mas na maioria das vezes são os pais, muitos dos filhos preferem também seguir a mesma carreira, até por conta da estabilidade financeira, e até mesmo por admirar, de usar uma farda que impõe um certo respeito. Então, daí o motivo do rapaz também estar com o mesmo uniforme, seguindo os passos do pai. Bom, na página seguinte, já vem falando aí sobre a família como tema da arte. Bem sabemos que muitos artistas já tiveram como inspiração o tema família. Já desde lá do período colonial, aqui no Brasil, por exemplo, muitos primeiros artistas, muitas das vezes, eram encomendados a ele o retrato da família. E aí, quando a gente vai em alguns museus, é muito comum a gente ver várias pinturas retratando, por exemplo, a família real, que isso era um costume de todos, já que no período em que não existia a fotografia de cada família, pediram um pintor para fazer o retrato da família reunida. Às vezes também tinham retratos individuais. Mas o que realmente inspirava os artistas quando esse tema, esse retrato familiar não era encomendado? Muitas das vezes partia da sua experiência pessoal, ou seja, da sua família, ou das famílias que eles costumavam observar à sua volta, ou baseado também em famílias que de repente tinham um costume, uns trajes típicos de outras partes do mundo, ou referindo-se também a famílias históricas, cujos trajes também eram diferentes dos de agora, ou da época em que o artista retratou. E daí, são várias as técnicas que podem ser utilizadas para representar esse tipo de temática. E nós vamos ver 5 delas. A primeira, que nós temos aí, tem como título Família, é uma escultura feita em bronze pelo artista Henry Moore. Esse artista britânico, ele retratou uma família composta de pai, mãe e o filho, que está entre os braços dos pais. E uma família pequena, de um filho só. E observem a aparência dessa família, totalmente estilizada. Então, no caso dessa escultura, que segue uma linha mais modernista, que tende a fazer isso, a sintetizar, ou seja, não representar com riquezas de detalhes, conforme a gente vê, e o material, por ser bronze, aí a gente não observa
variação de tonalidades de cores, né? Apenas o tom do material utilizado pelo artista, que foi o bronze. Como se faz uma escultura de bronze, é necessário que o artista, previamente, ele faça um modelo dessa escultura de barro, porque o bronze ele não é modelável. Ele precisa ser fundido. O que quer dizer isso? Tem que ser derretido. E depois a estrutura que foi feita de barro, ela é mergulhada nesse bronze derretido, para depois enrijecer. É uma opção o artista retirar a argila, o barro, ou não. Dependendo da escultura, muitas das vezes fica complicado de retirar. Vamos à próxima. Aí nós temos a família suburbana, que foi pintada em 1989 pelo artista português Manuel Gamboa. A técnica que ele utilizou foi óleo sobre tela, ou seja, a superfície foi a tela e a tinta foi a tinta óleo. Vamos vê-la um pouquinho maior, né? Então, aí a gente também vê uma família composta de 3 pessoas, né? Pai, a mãe e a criança, inclusive com alguns brinquedos, conforme a gente pode observar, né? A boneca no colo da criança e na mão da mãe um cavalinho de pau. Bom, na próxima pintura, nós temos aí o Centro das Atenções, que é o título, de Eugene Zampedini, que é um artista italiano, e a técnica utilizada por esse artista também foi óleo sobre tela. Observem essa pintura, a riqueza de detalhes, né? Então, se a gente comparar as 2 obras anteriores, né? A primeira escultura, seguindo uma linha mais estilizada, a segunda, uma pintura, a gente viu uma certa deformação na imagem, mas a presença de cores, mas fugindo um pouco da realidade, onde o artista tinha suas próprias características. E aí a gente já vê um tipo de pintura num período em que os artistas primavam pela riqueza de detalhes, né? Que as pinturas pareciam fotografias. As pinturas, por exemplo, do período renascentista, do período barroco, do romantismo, né? Eram pinturas que a gente via que os artistas, né, realmente priorizavam a riqueza de detalhes na cena, conforme a gente vê aí. E observe um semblante, né, desses personagens que compõem este quadro, né? Uma família feliz e onde o centro das atenções é o bebê, né? O olhar de todos os personagens estão voltados para essa criança, né, que é um novo membro dessa família simples e feliz. Vamos à próxima. O Casamento. Uma pintura do ano de 1940, da artista brasileira Tarsila do Amaral, onde a técnica utilizada foi também óleo sobre tela. Vamos observá-la. Bom, aí a gente vê um casamento típico de interior, né? Onde os convidados fazem um cortejo em direção, né, depois da saída da igreja, a gente vê a igrejinha lá no fundo, né? Então todos acompanhando atrás do casal, conforme a gente observa aí. É claro que não são todos da família, deve ter aí amigos, ou seja, inúmeras famílias foram retratadas nesse quadro. Então, além da família do casal, nós temos também outras famílias que são os amigos, né? Crianças, algumas recém-nascidas, outras, né, crianças já andando, carregando flores, né, que provavelmente deveriam ser flores que estavam no buquê, né, da noiva, apesar que ela ainda está com o buquê na mão, mas quem sabe, né, um arranjo que tinha as mesmas cores que estava decorando a igreja. Daí a gente pode viajar e imaginar na inspiração da artista. E por último, nós temos a pintura que é o Vagão de Terceira Classe. Essa pintura foi iniciada no ano de 1862 e concluída no ano de 1864. Porque às vezes acontece do artista iniciar uma obra, depois deixá-la de lado e pintar outras, depois retoma, né, a pintar aquela obra e conclui, né?
até porque uma pintura não duraria tantos anos assim, né, para ser concluída, mas às vezes isso acontece, né? O artista, ele inicia um trabalho, aí surge uma outra inspiração, aí deixa aquele de lado. E depois de algum tempo, ele resolve concluir. E foi o caso dessa pintura. Honoré Daumier, um artista francês realista, né? Isso por quê? Essa pintura, a gente vê aí pessoas bem simples, né, dentro de um vagão de trem, né, terceira classe, isso porque, assim como nos aviões existe também essa divisão de classes, também nos trens costuma ter também. Então, aí provavelmente eram pessoas mais humildes que estavam nesse vagão, né? A gente vê pelos trajes das pessoas, né? E observem também o semblante, as pessoas meio que cabisbaixas, como se estivesse voltando do trabalho ou indo para o trabalho, né? Não se sabe ao certo. Mas a gente observa que o artista aí, ele utilizou tons bem mais fechados, né? Para retratar essa família que se destaca com os tons um pouquinho mais claros, comparando-se aos demais que estão no fundo. Então, tem pouca luminosidade. Apenas nessa família que a gente observa um pouco mais. Isso por quê? Aí o artista, ele quis destacar essa família, né, que está em primeiro plano. Os artistas realistas tinham essa tendência, né, a retratar as pessoas menos favorecidas, porque durante muito tempo, muitos artistas retratavam aqueles que tinham poder aquisitivo, né, para encomendar os seus retratos, retratar a fachada da sua casa e tudo mais. Só que esses artistas que seguiam essa linha mais realistas, eles preferiam retratar essas pessoas menos favorecidas. Bom, como atividade, vocês irão especificar na atividade 1, tá? Onde pergunta assim, cite a técnica utilizada em cada uma das obras abaixo. No livro de vocês, apresentam apenas 2 dessas obras, mas aqui eu mostrei as 5 e mencionei qual material que foi utilizado pelo artista para realizá-lo, tá? Então, quando vocês forem fazer essa atividade, vocês revejam esse trechinho em que eu mencionei, né, o material utilizado por cada artista nas pinturas cujos títulos estão aí, ó. Na letra A família do fuzileiro naval. Então, na descrição lá da pintura, vocês vão ver lá qual foi o material, ou seja, a técnica, óleos sobre madeira, estão lembrados? E depois, o centro das atenções. Aí vocês também vão ouvir novamente, voltar um pouquinho o vídeo e verificar qual foi o material que eu falei. Família, família suburbana e casamento. Ou seja, não está bem na ordem em que eu mostrei as imagens, mas aí vocês vendo, vocês dão a pausa e anotam, ok? Um beijo e até a próxima.